Meu nome é Clara Vasconcelos e sou aquela filha caçula que é lembrada quando todas as cadeiras da mesa já estão ocupadas. Todos os domingos, me arrasto até a casa dos meus pais, em Valinhos, São Paulo, para um jantar tradicional em família, embora ultimamente eu tenha inventado desculpas cada vez mais sofisticadas. Hoje não foi exceção. Estacionei meu carro perto de sua típica casa de campo, com pretensão de reforma em estilo europeu, e respirei fundo antes de tocar a campainha. Como esperado, a irmã mais velha, Renata Vasconcelos, já estava sentada no sofá da sala. Seu marido, Henrique Tavares, estava por perto, enquanto seus filhos, Lívia e Ícaro, corriam pela casa, varrendo tudo em seu caminho. Clara, você finalmente entrou! Mamãe mal levantou os olhos enquanto arrumava os guardanapos na mesa. Sem abraço, sem calor na voz. Oi, mãe. Oi, pai. Acenei para o meu pai que estava absorto em discutir a eterna rivalidade entre Corinthians e Flamengo com Henrique. Soube da reunião de pais na casa da Renata. Mamãe imediatamente passou a adorar a filha mais velha. A professora diz: a Lívia lê 2 séries à frente, e o treinador do Ícaro, do Clube Esportivo Palmeiras, acha que no ano que vem o menino vai entrar para o time principal. Renata absorveu a atenção como mata-borrão absorve tinta. Bem, eu trabalho com alívio todas as noites usando o método Kumon e levo o Ícaro para treinos complementares no clube 3 vezes por semana. Sentei-me silenciosamente à mesa. Minha presença mal era notada. Ninguém perguntou sobre a minha semana, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Nunca perguntam. O que eles não sabem e nunca se preocupam em descobrir é que há 3 meses salvei o maior cliente da nossa empresa do colapso total e recebi um bônus de R$ 3.500.000, uma promoção a gerente sênior de projetos na Global Code Brasil e um salário que faria Henrique engasgar com seu conhaque. Passe as batatas, Clara, disse Renata, me lançando aquele mesmo olhar. Aquele que dizia: coitada da Clara, ainda sozinha, ainda alugando um apartamento de um cômodo, ainda uma ninguém. Passei as batatas e tomei um gole de vinho. Outro segredo meu. Pedi à minha amiga Melina Prada, que trabalha na Imob Fácil, que me encontrasse um apartamento para comprar. Tenho dinheiro suficiente para a entrada. O salário cobre a hipoteca, e o resto é questão de comunicação. Mas por que contar a eles? Eles darão um jeito de atribuir o mérito a Renata, ou ficarão chocados por eu poder pagar, e isso é ainda pior. O resto do jantar transcorreu normalmente. Estávamos encantados com Renata, discutindo o trabalho de Henrique e a história sobre netos ideais. Fiquei em silêncio, deixando as palavras deles fluírem ao meu redor como água em torno de uma pedra. As opiniões deles já não me incomodavam há muito tempo. 1 mês depois daquele jantar memorável, Melina ligou com uma notícia incrível. Ela encontrou a opção perfeita. Um apartamento de esquina, de 2 cômodos, com varanda e cozinha planejada em um prédio novo, perto da Estação Conceição, da linha azul em São Paulo. Naquela mesma noite, fui visitá-lo e me apaixonei à primeira vista. É aqui, Melina, disse eu, passando a mão na bancada de quartzo. Eu fico com ele e preparo a papelada. 2 semanas depois, assinei o contrato de financiamento. Agora sou a proprietária. A sensação era cósmica. Orgulho, conquista, liberdade. Pensei em contar para minha família, mas decidi esperar até o jantar do próximo domingo. Seria bom compartilhar boas notícias, pelo menos uma vez. Quando chegou o domingo, fui visitar meus pais. A notícia queimava dentro de mim, mas quando entrei, algo parecia errado. Havia uma excitação incomum no ar. Os filhos da Renata pulavam mais ativamente do que o normal, e meus pais simplesmente brilhavam de felicidade. Que tipo de férias são essas? Perguntei, pendurando meu casaco. Mamãe e papai trocaram olhares conspiratórios. Decidimos, anunciou papai solenemente. A família toda vai passar férias em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Você consegue? Pensei. Eu não tirava férias há 2 anos e não havia projetos urgentes à vista no meu novo cargo. Sim, eu consigo. O rosto da minha mãe se abriu instantaneamente num sorriso. Maravilhoso! A família toda reunida em Balneário Camboriú.
Seria um conto de fadas. A reação dela me pegou de surpresa. Ela parecia genuinamente feliz por eu estar indo. Era incomum. E por um momento me permiti sentir envolvida. Vamos embora em 2 semanas, explicou meu pai. Estávamos planejando há muito tempo, mas queríamos ter certeza de que todos conseguiriam participar antes de anunciarmos. Sentei-me. Minhas próprias notícias ficaram temporariamente em segundo plano. Férias em família talvez fossem uma boa ideia. Talvez eles me vissem de forma diferente, longe do ambiente habitual. O jantar continuou. Todos discutiam Balneário Camboriú, o que levar, para onde ir, onde comer. Pela primeira vez em muito tempo, não fui completamente ignorada, embora as perguntas para mim fossem mais práticas do que pessoais. Clara, tem certeza de que tem dias de férias? Perguntou meu pai. Sim, posso tirar 2 semanas. Decidi adiar a notícia do apartamento até voltar das férias. Que Balneário Camboriú fosse o centro das atenções. Minha nova casa não vai a lugar nenhum. No domingo seguinte, fui visitar meus pais, esperando continuar a conversa animada sobre a próxima viagem. Em vez disso, encontrei Renata sentada à mesa, com os olhos inchados de tanto chorar. As crianças estavam estranhamente quietas, rabiscando na mesa de centro. O que aconteceu? Perguntei, colocando minha mochila no chão. Mamãe e papai trocaram olhares preocupados. Renata soluçou teatralmente antes de responder. Henrique e eu tivemos uma briga feia. Sua voz tremia. Ele se recusa a pagar minha viagem para Balneário Camboriú. Diz que eu já estou em casa, relaxando, e que não mereço férias. Mordi a língua para não dizer que Renata não mexe um dedo em casa. Henrique contratou uma empregada doméstica no ano passado porque Renata supostamente tinha enxaqueca por causa dos trabalhos domésticos. Então você não vai para Balneário Camboriú? Perguntei. Renata balançou a cabeça tristemente. Não, a menos que Henrique mude de ideia. E ele não vai mudar de ideia. Ele é teimoso como uma mula. Sem problema, disse papai, dando um tapinha na mão da mamãe. Planejaremos outra viagem em família mais tarde. Esta não é nossa última chance. O resto do jantar foi passado em tom baixo. Todos consolaram Renata por causa de seu marido tirânico. Fiquei em silêncio, sentindo uma estranha mistura de compaixão e irritação. Por um lado, Henrique não deveria ser o responsável pelo orçamento da família. Por outro, eu conhecia Renata bem o suficiente para adivinhar que havia armadilhas naquela história. Na semana seguinte, ocupada com os preparativos para as férias, organizei 2 semanas de folga, que meu chefe, o Sr. Cássio, aprovou imediatamente. Grata pelo meu recente sucesso com o projeto, fiz as malas, providenciei o encaminhamento da correspondência e me preparei mentalmente para 10 dias com meus pais, sem Renata como reserva. Um dia antes do voo, minha mãe ligou. Reservamos 2 quartos, disse ela. Um para mim e para o papai, um para você. Quartos standard no Pearl. Nada muito chique, mas bem confortáveis. Ótimo. Dei um suspiro de alívio. Pelo menos eu não teria que dividir o quarto. Nos encontraremos no aeroporto de Guarulhos amanhã de manhã, completou ela. Depois de desligar, dei uma olhada no meu apartamento alugado, quase vazio. A maioria das minhas coisas já tinha sido transferida para o novo lugar, mas deixei algumas ali para mostrar. Eu ainda não tinha contado à minha família sobre a compra. Decidi surpreendê-los depois de voltar de Balneário Camboriú. Na manhã seguinte, encontrei meus pais no aeroporto de Guarulhos. Fizemos o check-in, embarcamos no voo da Azul Linhas Aéreas e 2h30 depois, pousamos em Balneário Camboriú. O ar estava quente e com cheiro de mar quando descemos do avião. Apesar de todas as minhas dúvidas sobre os 10 dias com meus pais, senti uma onda de expectativa. Nosso hotel ficava a 20 minutos de carro do aeroporto. O Pearl é um típico hotel 3 estrelas, com uma piscina decente e acesso à praia. Uma moça simpática chamada Juliana Rangel nos recebeu na recepção. Todos os nossos quartos standard estão reservados, ela me disse. Você teve muita sorte de ter conseguido reservar. Só nossas suítes e coberturas estão disponíveis agora, mas isso custa muito caro. Entendi. Obrigada.
Peguei o cartão-chave, meu quarto era simples, mas limpo. Cama de casal, pequena varanda, box com chuveiro. Depois de desfazer as malas, vesti um short e uma camiseta e encontrei meus pais na piscina para um coquetel. Nos 2 primeiros dias, exploramos os arredores, nadamos no mar e nos acostumamos ao ritmo de vida sulista. E sabe o que aconteceu? Foi até agradável. Meus pais estavam mais tranquilos, ali me comparando menos com Renata. Eu me vi apreciando a companhia deles mais do que em anos. Mas no meu 3º dia em Balneário Camboriú, tudo foi por água abaixo. Eu estava me passando protetor solar no quarto, pronta para uma manhã na praia, quando ouvi uma batida na porta como se houvesse um incêndio. Abri e encontrei meus pais com expressões preocupadas. E atrás deles estava Renata, desgrenhada, com os olhos arregalados, e Lívia e Ícaro encolhidos um de cada lado, agarrando-se às mãos dela. Renata? Fiquei surpresa. Que diabos você está fazendo aqui? Renata desabou dramaticamente na minha cama. Henrique e eu tivemos uma briga final. Eu não conseguia ficar naquela casa nem por um segundo, então peguei o dinheiro do bolso dele e comprei passagens para nós e para as crianças. Você roubou dinheiro do seu marido? Não consegui esconder o choque. Renata me lançou um olhar assassino. É o nosso dinheiro. Mesmo que seja ele quem o gaste, eu mereço essas férias e as crianças também. Mamãe concordou com a cabeça. Claro que sim, querida. Mas onde você está hospedada? Olhei para as malas deles. Reservei um quarto, disse Renata, e meus pais trocaram olhares. Esse era o problema. A voz de Renata subitamente silenciou. Só havia dinheiro para passagem. Não havia mais dinheiro para o hotel. A compreensão do rumo que tudo aquilo estava tomando me atingiu como um balde de água gelada. Lembrei-me das palavras de Juliana Rangel quando fizemos o check-in. Todos os quartos standard estavam reservados, apenas as suítes caras estavam disponíveis. Exatamente, disse papai olhando diretamente para mim com uma expressão que me deixou desconfortável. A sala ficou em silêncio. Todos me olharam com expectativa. Finalmente, mamãe quebrou o silêncio. Clara, você precisa arrumar suas coisas. O quê? Eu tinha certeza de que tinha ouvido errado. Arrume suas coisas, ela repetiu com firmeza. Renata com as crianças precisa do seu quarto. Olhei para os rostos deles, uma mãe determinada, um pai indiferente, Renata com aquele olhar de quem sabe que isso se deve ao meu status, e senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. E para onde eu deveria ir? Cruzei os braços. Papai deu de ombros. Encontre outro hotel ou volte para casa mais cedo se não encontrar nada. Renata merece essas férias mais do que você. Depois de tudo que ela passou com Henrique, mamãe acrescentou como se isso resolvesse tudo. Olhei para eles em completo estupor. Vocês estão falando sério? Querem que eu saia do quarto que eu já paguei e onde estou morando para que a Renata possa ficar com ele depois de ter roubado dinheiro e aparecido sem avisar? Chega! Rosnou mamãe. E então, para meu completo choque, ela correu até o armário, pegou minha mala e começou a jogar minhas roupas lá dentro. Mãe, para! Gritei, tentando arrancar a mala dela. Mas ela me ignorou, continuando a enfiar minhas coisas na mala de qualquer jeito. Depois de encher a mala, fechou o zíper e arrastou para o corredor. Aqui. Agora Renata e as crianças podem se acomodar. Fiquei ali, perplexa, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Renata já estava mandando as crianças colocarem as mochilas na cama. Papai estava recolhendo meus itens de higiene pessoal do banheiro em um saco plástico. Eu poderia ter resistido. Poderia ter ligado para a recepção e exigido que fossem despejados. O quarto estava registrado em meu nome. Eu poderia ter feito uma cena daquelas que os funcionários do hotel contariam aos netos. Mas naquele momento, olhando para aquelas pessoas que deveriam ser minha família, senti algo dentro de mim se romper e então se transformar em algo mais duro, mais claro. Sem dizer uma palavra, peguei minha mala
e saí do quarto. Peguei minha mala, me virei e saí, deixando-a no corredor. Atrás de mim, ouvi meus pais e Renata discutindo quem dormiria onde. Meu primeiro impulso foi reservar uma passagem para o próximo voo para São Paulo. Mas, quando me aproximei do balcão de check-in, um plano melhor se formou na minha cabeça. De repente, lembrei-me das palavras de Juliana sobre coberturas luxuosas. Juliana olhou para cima quando me aproximei. Seu sorriso amigável desapareceu ao ver meu rosto. Clara Vasconcelos, está tudo bem? Não exatamente, respondi honestamente. Mas vamos resolver isso agora. Você mencionou coberturas? Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Sim, existem, mas são significativamente mais caras do que os quartos standard. Pelo que ela mencionou, o valor teria me feito desmaiar 2 anos atrás. Nem pisquei. Aceito a sua melhor, por favor. Segui o carregador que pegou minha mala no corredor em frente ao meu antigo quarto. Pegamos o elevador privativo até o último andar. Quando ele abriu a porta do meu novo apartamento, não pude deixar de soltar um suspiro de admiração. A cobertura era deslumbrante, espaçosa, elegantemente decorada com janelas do chão ao teto e vista para o mar. A sala de estar se transformava em sala de jantar. Mais adiante, uma cozinha totalmente equipada. Mais adiante ainda, um quarto enorme com uma cama king size californiana. Abri uma garrafa de vinícola Santa Augusta de cortesia, me servi uma taça e saí para o terraço. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Encostada no corrimão, ergui a taça para reconhecer o meu valor e tomei um longo gole. Naquela noite dormi como uma pedra, esparramada como uma estrela numa cama enorme com lençóis que pareciam nuvens. De manhã, acordei com uma batida suave na porta e um café da manhã gratuito foi trazido. Depois de uma refeição no terraço, decidi ir até a praia. Atravessando o saguão, vi meus pais e Renata com as crianças na entrada. Aparentemente estavam indo para o refeitório para um delicioso café da manhã. Ponto final. Eles não tinham condições de pagar os preços dos hotéis. Renata me notou primeiro. Clara, aí está você! Ela acenou, como se fôssemos parentes comuns que se encontraram por acaso num resort. Me aproximei lentamente, mantendo uma expressão neutra no rosto. E daí? Perguntou minha mãe com um sorriso maroto. E onde você passou a noite? Encontrou outro hotel? Papai ao menos se dignou a parecer um pouco envergonhado. Antes que eu pudesse responder, Juliana se materializou a meu lado. Clara Vasconcelos gostaria de confirmar sua reserva para hoje. Como nossa hóspede VIP, reservamos o melhor lugar na praia. As expressões da minha família mudaram de presunçosas para perplexas. Hóspede VIP? Repetiu mamãe. Juliana sorriu radiante. Sim, Clara Vasconcelos está hospedada em nossa cobertura premium, então ela tem acesso a todos os serviços exclusivos, incluindo jantares privativos em nosso restaurante requintado. Sua família jantará com você, Clara Vasconcelos. As expressões deles eram impagáveis. O queixo de Renata caiu, os olhos de mamãe arregalaram. Papai parecia ter engolido um limão. Não, respondi calmamente. Eles não vão participar. Ótimo, aproveitem o café da manhã. Juliana acenou para minha família, referindo-se a um restaurante barato, alguns quarteirões adiante, popular entre viajantes com orçamento limitado. Com um aceno casual para os meus parentes atordoados, continuei em direção à praia, me sentindo mais leve do que há muito tempo. Passei o dia aproveitando todos os benefícios de um serviço 5 estrelas. Fiz uma massagem no spa e relaxei em uma cabine privativa onde uma equipe atenciosa me serviu coquetéis tropicais. Nadei no mar quando o sol estava muito quente e não pensei na minha família nenhuma vez. À noite, voltei para a cobertura para tomar um banho e trocar de roupa. O restaurante do hotel tinha um código de vestimenta e eu havia trazido um vestidinho preto só para a ocasião.
Estava colocando meus brincos quando bateram na porta. Pelo olho mágico, vi a família inteira com suas bagagens. Pensei seriamente em fingir que não estava lá, mas a curiosidade falou mais alto. Abri a porta, bloqueando a passagem com o corpo. O que vocês querem? Sem esperar por um convite, minha mãe passou por mim e entrou na cobertura. Meu pai, Renata e as crianças a seguiram. Estavam na minha sala, olhando para os móveis luxuosos. Mamãe foi a primeira a se manifestar. Clara, decidimos ficar aqui com você até o fim das férias. Pisquei, certa de que havia ouvido errado. Desculpe? Já fizemos o check-out dos nossos quartos, papai explicou, como se fosse uma decisão perfeitamente razoável. Renata e as crianças também se mudaram do antigo quarto. Ficaremos todos aqui. Há espaço mais do que suficiente, acrescentou Renata, já descobrindo como se acomodar no sofá enorme. Eu estava tão chocada que não conseguia reagir. Não, disse quando consegui falar novamente. Vocês não vão ficar aqui. Este é o meu quarto, pelo qual eu pago, e vocês não são bem-vindos. Renata deu um passo à frente. Sua voz tornou-se enjoativamente doce. Vamos, Clara, não seja egoísta. Olha quanto espaço tem aqui. Somos uma família. Família? Eu me senti fervendo. Uma família não expulsa ninguém do quarto. Uma família não se interessa pela sua vida e fica feliz com o seu sucesso. Isso é ridículo, disparou Renata. Já fizemos o check-out dos nossos quartos. Esse é o problema de vocês, citei as palavras do meu pai. Agora saiam antes que eu chame a segurança. Eles não se mexeram. Em vez disso, todos começaram a chorar ao mesmo tempo, interrompendo uns aos outros. A voz de Renata abafou as outras. Você está sendo incrivelmente egoísta agora, eu tenho filhos. Anotei o número de telefone do hotel. Alô, recepção? Por favor, mandem a segurança ao meu quarto para remover hóspedes indesejados. Quando desliguei, a expressão deles mudou de raiva justificada para pânico. Você não está falando sério? Mamãe suspirou. Sério mesmo. Mas para onde vamos ir? Voz de Renata tremeu. Todos os quartos econômicos estavam reservados. Bateram na porta. A segurança chegou rápido. Abri a porta e lá estavam Juliana e 2 seguranças. Algum problema, Clara Vasconcelos? Sim, essas pessoas precisam sair do meu quarto, mas se recusam. Juliana Rangel se virou para minha família. Receio que vocês tenham que vir comigo. Esperem! Exclamou mamãe desesperada. E os nossos antigos quartos? Podemos voltar? Juliana balançou a cabeça, solidária. Desculpe, mas, como expliquei quando fizemos o check-out, os quartos já foram cedidos aos novos hóspedes. Ao sair para buscar Juliana, mamãe se virou. Ainda não acabou, Clara! Fechei a porta atrás deles sem responder. Quando saí para o terraço, descobri que meu telefone não parava de tocar com mensagens. Eram da mamãe. Estamos em um mini hotel à beira-mar, um quarto para nós 5. O banheiro cheira a mofo, espero que esteja feliz. E da Renata. As crianças estão chorando porque as camas estão sujas. Como você pode fazer isso com eles? Desliguei meu celular e o deixei de lado. Suas tentativas de manipulação podem ter funcionado uma vez, mas não mais. Eu era responsável apenas por mim mesma, e pela primeira vez na vida me coloquei em primeiro lugar. O resto das minhas férias em Balneário Camboriú foi uma delícia. Mantive meu celular desligado, checando-o uma vez por dia para o caso de haver alguma emergência de verdade. As mensagens raivosas da família continuaram por 2 dias e, de repente, pararam. Mais tarde eu descobri o porquê. Um funcionário do hotel disse que eles já tinham saído do mar e estavam voltando. Mamãe deixou um bilhete na recepção. Estamos indo para casa, espero que você esteja feliz. Sim, eu estava mais do que feliz. Passei os dias restantes nadando no mar, caminhando por trilhas nas montanhas, andando de teleférico e jantando nos melhores restaurantes. Fiz tudo o que queria, sem o peso das expectativas e do julgamento da família. Eu me sentia uma pessoa diferente, mais leve, mais feliz, mais livre. Enquanto o avião decolava, vi Balneário Camboriú encolher lá embaixo.
Não senti tristeza, apenas determinação. Essas férias foram um ponto de virada. Não haverá retorno ao antigo estilo de vida. Do aeroporto fui direto para o meu novo apartamento. Ainda estava escassamente mobiliado, mas era meu. Andei de cômodo em cômodo planejando minhas compras. Amanhã vou comprar a mesa de jantar, talvez alguns quadros para as paredes. Tive tempo para tornar esse lugar verdadeiramente meu. 2 semanas após o meu retorno, instalei-me de vez no apartamento e voltei a trabalhar. Mergulhei de cabeça no novo projeto, usando a confiança que adquiri ao confrontar minha família. Comecei a falar mais nas reuniões, assumindo responsabilidades adicionais. Certa tarde, o telefone tocou. Era o número da minha mãe. Eu já estava esperando por isso, mas ainda sentia uma pontada de ansiedade. Olá, Clara! Onde você está? A voz da minha mãe soava acusadora. Fomos ao seu antigo apartamento e disseram que você não morava mais lá? É isso mesmo, eu me mudei. Pausa. Então, mamãe falou novamente. Seu tom de voz de repente se tornou meloso e curioso. Mudou? Para onde? Me dê o endereço. É hora de conversarmos e fazermos as pazes. Ouvi Renata sussurrando algo furiosamente ao fundo. Comprei minha própria casa e fiz uma hipoteca. Houve um silêncio ensurdecedor do outro lado da linha, seguido por uma exclamação abafada. Você comprou um apartamento? Mamãe finalmente se manifestou. Quando? Como? Consegui uma promoção há 2 meses e um aumento significativo no ano passado, além de um bônus por um projeto importante. Por que você não contou para nós? A mágoa em sua voz era óbvia, mas não me tocou. Quando eu tentei contar, durante os jantares em família, vocês só falavam da Renata ou das férias, me expulsavam da sala. Outro silêncio, mais longo. Precisamos nos encontrar e conversar, mamãe finalmente disse. A família não deve brigar. Qual é o endereço? Viremos no fim de semana. Respirei fundo. Não, mãe, não vou dar o endereço e não quero nos encontrar. Preciso de um tempo longe de todos vocês. Clara, sua voz tornou-se áspera. Somos sua família. Você não pode simplesmente nos cortar. Na verdade, eu posso. E até você entender por que seu comportamento foi inaceitável, é exatamente isso que vou fazer. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu coração batia forte, mas minha determinação era inabalável. Nos meses seguintes, a família tentou restabelecer contato de todas as maneiras possíveis. Ligaram, escreveram e até enviaram mensagens para o e-mail do trabalho. Às vezes raivosas, às vezes depreciativas, às vezes manipuladoras. Apaguei a maioria delas sem terminar de ler. Por meio de amigos em comum, descobri que Renata e Henrique Tavares estavam com sérios problemas no casamento. O incidente em Balneário Camboriú foi a gota d'água. Agora, estavam à beira do divórcio. Senti uma breve compaixão pelas crianças, mas lembrei a mim mesma. A escolha da Renata não é minha responsabilidade. E eu estava prosperando. Tinha sido promovida novamente, feito novas amizades em um clube de trekking e até começado a namorar um rapaz que conheci em uma conferência de trabalho. O apartamento estava totalmente imobiliado e decorado exatamente como eu queria, meu santuário. Às vezes pensava em me reconciliar com minha família, talvez um dia, se demonstrassem arrependimento sincero e disposição para mudar. Mas não prendi a respiração e nem coloquei a minha vida em espera. Minha vida era minha e eu aproveitava cada momento dela. Muito obrigada por assistirem, pelo apoio, pelas curtidas e pelos comentários. Isso ajuda nosso modesto projeto a crescer. Até a próxima!